Bom dia, nonos anos. A nossa aula de hoje é uma continuação das orações subordinadas adverbiais. Até coloquei segunda, porque seria a segunda parte. Na primeira parte, vimos as adverbiais terminadas em iva, não é? A consecutiva, a concessiva, a comparativa e a conformativa. Nesse momento agora, veremos então as terminadas em al, tá? São 4 aqui e 5 aqui. Então, a causal, a condicional, a final, a proporcional e a temporal. Então, a causal passa a ideia de causa, a condicional de condição, a final de finalidade, a proporcional de proporção. Embora na página 3, vou colocar aqui para vocês, 337, que tem um quadro, que traz todas as adverbiais juntamente com a ideia que elas passam e com as respectivas conjunções ou locuções conjuntivas, né? Apesar desse quadro, a gramática ainda indica algumas outras circunstâncias adverbiais. Aqui eu trouxe para vocês duas das mais comuns, que não estão no quadro, mas que podem aparecer, né, nos textos que vocês trabalharem daqui para frente. Então, eu coloquei ainda de vermelho aqui, podem aparecer ainda outras classificações como, né, as adverbiais de lugar e as adverbiais modais, que são de modo, ok? Lugar vai te remeter ao onde e modo te remete ao como, né? De que maneira? Certinho, pessoal? Aí vamos vamos ver as conjunções agora, né? Dessas 5 classificações aqui. A adverbial causal, né, é introduzida pelas conjunções porque, uma vez que, como, visto que, já que e porquanto. A condicional, né, a oração subordinada adverbial condicional, ela é introduzida pelas conjunções e locuções conjuntivas se, caso, salvo, contanto que, desde que, a menos que. As subordinadas adverbiais finais, elas são introduzidas pelas locuções conjuntivas para que, a fim de que. As proporcionais, né, são introduzidas pelas locuções conjuntivas à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos. As temporais são introduzidas pelas locuções conjuntivas ou conjunções, né, adverbiais quando, enquanto, antes que, desde que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que e mal. Pessoal, achei por bem para treinarmos fazermos exercícios do livro, ok? Página 343, exercício 3. Considere ou leia o texto a seguir. Pedalar para ser livre, leve e sustentável. A primeira pergunta. Que oração expressa uma circunstância de finalidade? Está aqui, ó. Começa aqui. Para ser livre, leve e sustentável. Está aqui. Como essa oração se classifica, né? Notem bem, nós temos uma preposição, tá? Quando tivermos essa preposição para, com certeza temos a locução, como que eu vou dizer? Trabalhando com o para quê, que é de finalidade. O para já vai nos remeter à finalidade. Para que não ficasse assim, olha, pedalar para que sejamos livres, leves e sustentáveis,
o autor desse cartaz já colocou um para direto para economizar e as pessoas já visualizarem com maior facilidade. Então, ela é uma oração subordinada adverbial final por conta da preposição para, certo? Aí vem aqui a C. Como tal oração foi introduzida? Ela foi introduzida com a preposição para e um, né, verbo na forma nominal, ou seja, o verbo em uma das formas nominais. Pedalar está no infinitivo. Tudo bem? O quarto exercício pede para que classifiquemos o período composto aqui. Eu peguei o lápis, separei para vocês verem, já destaquei as conjunções para ficar mais fáceis, tá bom? Para vocês, né? Então, vamos lá. O primeiro período, carros compartilhados são uma ótima alternativa, corta. Para voltar para casa, corta. Depois de trabalhar o dia todo. Então, veja bem. A primeira oração é a principal. A segunda oração, olho para aqui, a mesma estrutura que vimos lá, tá? Aqui, ó. Lá não, aqui. A mesma estrutura que vimos aqui, o para e o verbo no infinitivo, certo? Para voltar para casa, né? É uma finalidade. Subordinada adverbial final. A oração 3, depois de trabalhar um dia todo, nos remete a tempo, né? Um tempo. Então, é subordinada adverbial temporal. O período B. O período B, os trabalhadores terminam o dia tão cansados. Olha o tão na primeira oração. Tão que. Indica consequência, né? Tão cansados que merecem um ônibus fretado, né? Olha o para aqui de novo, voltarem para casa. Ou voltar para casa, ok? Então, o que temos aqui? Temos a oração principal, os trabalhadores, né, terminam o dia tão cansados. A segunda oração, que é introduzida pela conjunção adverbial que, mas que faz parceria com o tão que aparece na primeira, o tão que, tanto que, tal que, tamanho que, sempre separados. Tamanho, tal, tanto, sempre na primeira oração, na principal, e o que na subordinada. Subordinada adverbial consecutiva, né? Tanto, tão que. Então, uma remete a ser consequência da ação verbal que está na primeira oração. A oração 3, para voltar para casa, né? Você tem o para, você já sabe que é uma conjunção que nos remete aqui, no estudo das adverbiais, a uma finalidade. Então, é uma subordinada adverbial final. O período C, ainda que, mesmo que, ainda que, embora que. Essas conjunções sempre nos remetem a uma concessão, a uma contrariedade, tá? Certo? Ainda que os trabalhadores terminem o dia cansado, podem se animar. Não é normal quem está muito cansado se animar. É por isso que ela é concessiva. São ideias meio antagônicas, contrárias aqui. Voltando para casa de bicicleta. Nossa, que ânimo, hein? Estão cansados e ainda vão pedalar. Que delícia, né? Então, vamos lá. Primeira oração, subordinada adverbial concessiva, por conta do ainda aqui. Podem se animar é a principal, a segunda. E a terceira, que é uma daquelas que eu falei para vocês na primeira folha, que a gramática aceita, tá? Que é uma oração que nos remete a modo. Como eles vão voltar para casa? Eles vão voltar de bicicleta. É como? Voltando, né, para casa de bicicleta. Então, uma oração subordinada, adverbial, modal, que nos remete à ideia de modo, certo? Aqui você tem que, certo? Interpretar o período, certo? Nessas adverbiais aqui,
A de lugar ainda tem um onde, mas a de como, né, provavelmente você precisa interpretar. O período D. À medida que os transportes ficam melhores, os trabalhadores aderem aos transportes coletivos. Então, à medida que... Então, passa ideia de proporção. Ah, proporção que? Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Tá bom? Então, a ideia de proporção, tá? Subordinada, adverbial proporcional. Não nos esquecemos, esqueci de falar que quando as subordinadas vêm à frente, a gente tem que assinalar a vírgula, ok? Certinho? Não se esqueçam disso, quando ela vem à frente, tem que ser assinalada com vírgula, obrigatoriamente, tá? Então, a primeira é subordinada adverbial proporcional, a segunda é a principal, e a terceira, né, tem o para aqui, a introdução da preposição para, nós temos uma subordinada adverbial final, correto? Pessoal, resolvi treinar um pouquinho mais, tá bom, nomes? Então, classifique as orações adverbiais abaixo. Trouxe algumas aqui nessa folhinha. Se chover, não haverá jogo. Então, a conjunção se, por natureza gramatical, tá? Ela já indica condição. Caso chover, acaso chover, se chover, tá? Aí, o que temos aqui? Uma condicional. Ok? Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Então, veja bem. Aqui nós temos um assim como. Estão fazendo uma comparação com as árvores. Elas envelhecem fortes, demoram. Então, potentes, em pé, certo? Executando a função delas ainda como árvores. Então, é como se fosse um pensamento. Para que saibamos envelhecer. Né? Faz uma comparação. Aí temos uma comparativa. Detalhe importante, pessoal, que às vezes nas comparativas daqui para frente, nas adverbiais, o verbo da segunda oração, ele aparece subentendido, tá? Se o autor aqui desse pensamento não tivesse colocado o verbo envelhecer, ficaria assim, ó, envelheçamos como as árvores fortes. Eu poderia usar isso, sabe? Subentender o verbo, tá bom? Para não ficar repetitivo. Então, é um detalhe importante, né? Para que prestemos atenção daqui para frente, tá? Fiz-lhe sinal para que se calasse. Ó, o para quê? O para quê da ideia de finalidade. Então, a segunda é final. Escreva-me assim que chegar. Então, assim que nos remete a tempo. Escreva-me assim que chegar. A hora que você chegar, você me escreva. Então, temos aqui uma temporal. Desculpa aqui o apertadinho aqui, tá bom? Certo? Eu deixei para fazermos na hora. Por mais que gritasse, certo? Por mais que gritasse, ninguém a ouvia. Embora gritasse, ainda que gritasse, vai. Por mais que gritasse. Não é normal você gritar e uma pessoa não te ouvir, não é? Então, quando a segunda, ela bate de frente com a primeira, com a ideia da primeira, nós temos aí uma concessão. Então, essa oração aqui, ela é concessiva. Correto, nonos? E o que não poderia faltar, a nossa tarefinha, tá? Vocês vão fazer essa tarefa pro dia 3, por favor. Atividades, elas estão numa folha só. Atividades 5, 6 e 7 são testes, tá bom, pessoal? Da página 344. A enviá-las a Pontui. E a imagem que vocês for fazer, por favor, não façam deitada, é difícil de corrigir. Imagem nítida e vertical. Muito obrigada!